Boa noite. Dentro desse campeonato com pontuações bem próximas, o Flamengo voltou para a parte de cima da tabela, mas ainda está a 10 pontos do Palmeiras. Queria te perguntar qual a briga que vai ser do Flamengo nesse campeonato brasileiro. Primeiro, o trabalho de recuperação. Nós temos que tentar diminuir o máximo possível e nos aproximarmos daqueles que sejam ali na frente. E depois nós vamos avaliar aquilo que conseguiremos fazer ao longo da própria temporada. Nós pegamos aí um momento bem complicado, a equipe vivendo uma situação um pouquinho difícil, todos vocês acompanham e têm acompanhado aí os resultados, as partidas em sequência fora de casa, partidas de altíssimo nível, jogos que teremos que ter uma entrega muito grande e pegando a nossa equipe ainda num momento em que esteja oscilando um pouquinho, tentando recuperar aquela confiança que sempre teve. Eu acho que nós temos que tentar acelerar esse processo e buscarmos o maior número de pontos possíveis. Não adianta agora aqui ficarmos fazendo contas, a distância é grande, mas nós temos que acreditar sempre que em algum momento talvez possamos nos aproximar desse grupo que vem pontuando a toda a rodada. E quem sabe, no momento de uma esticada, no momento final, nós tenhamos esse fôlego resgatado, essa confiança resgatada e melhores resultados. Oi, Dorival, tudo bem? David Sharp, Antenados na Jogada, parabéns pela vitória. Claro. Queria te fazer duas perguntas. Primeira sobre o Gabi, que é inevitável a pergunta, porque eu acho que eu nunca tinha visto ele ser vaiado no Maracanã, e ele foi aplaudido também, mas teve mais vaias do que aplausos no geral, inclusive depois que ele perdeu o pênalti, foi o primeiro pênalti que ele chutou para fora aqui no Flamengo. Então, te perguntar sobre essa sequência do Gabi, que não vem sendo muito boa, principalmente nos últimos jogos, né? Principalmente esse ano, quando ele assumiu essa, digamos assim, essa identidade de trapper, de artista, né? E não jogador de futebol, entre aspas. E o Pedro, paralelamente, vem muito bem, né? O Pedro fez bons jogos esse ano, o Pedro fez mais um bom jogo hoje. E, enfim, quando o Everton Ribeiro jogar, vai ser titular novamente, absoluto, né? Nos jogos principais. Será que é a hora de dar uma sequência maior para o Pedro? Como é que você avalia isso? E a outra pergunta, em relação ao Juan e ao Fabinho, eu queria que você desse a sua posição de como é que os dois, como é que funcionam os dois no trabalho até aqui com você no Flamengo. Primeiro, eu acho que a posição da torcida ela é soberana e ela tem que ser respeitada sempre por todos nós. O Gabriel é um jogador importantíssimo para o Flamengo. Eu acho que, se não me falha a memória, o maior artilheiro desse novo Maracanã, um jogador que tem dado uma resposta há anos e jogador ao qual a torcida confia. Ele pode até estar passando um momento de instabilidade, mas o Gabriel eu conheço desde 2015 mais a fundo, porque estivemos juntos, já o acompanhava há algum tempo, atuando pelo Santos, e sei a sua capacidade, a sua definição. O Gabriel é desse tipo de jogador que a bola o procura dentro da área. Em alguns instantes, em alguns momentos, talvez, ele tenha uma oscilação que é natural em qualquer profissional, com qualquer profissional. Estejamos nesse meio aí, nós sabemos que o céu e o inferno no futebol tem só um palmo de distância. É uma bola entrar, uma bola sair, é um campeonato ganho, um campeonato perdido. Então, é um enredo que se repete, mas não é um jogador que deixa de ter a confiança de todos nós, em momento nenhum. Jogador importantíssimo, vai continuar sendo e vai ser decisivo. Na rodada seguinte ele vai definir a nosso favor, ou no domingo seguinte, podem ter certeza disso. E o torcedor sabe que pode confiar num atleta como esse, porque ele tem muita capacidade, muitas qualidades. É um trabalho muito importante que os dois desenvolvem, trabalho interessante, porque nos dá todo o respaldo possível, toda e qualquer dúvida, todo e qualquer problema que tenhamos no dia a dia, que não são poucos, vocês sabem muito bem o que é, às vezes, o comando, né, de um grupo aí com 30, 33 jogadores, é sempre bem complicado, porque são vários pequenos problemas que nós não podemos deixar que gerem problemas maiores, e isso tudo são solucionados rapidamente por esses dois profissionais que são de altíssimo nível, pessoas dedicadas ao clube, que têm uma história
no futebol, muito bonita, e que pessoas que merecem todo o nosso respeito e consideração e que fazem de uma maneira bem discreta. Eu acho que isso daí é o que faz com que as comissões que aqui passem sempre estejam respaldadas pelo excelente trabalho que desenvolvem. Última pergunta. Desculpe. Sim, com relação ao Pedro, tudo é questão de tempo. O jogador precisa de sequência. A gente sabe disso. Sequência essa que talvez eu não tenha conseguido dar ainda a alguns deles. Vitinho e outros mais. Eu sempre vou acreditar que o jogador ele se recupere. Eu só vou desistir de um jogador quando ele mesmo desista da condição dele. Do contrário, eu vou sempre insistir, porque eu acho que jogadores não deixam de atuar, perdem a sua confiança em momentos ou outro das suas profissões, mas de um modo geral assim, são todos jogadores que estão no Flamengo não por um acaso, e se estão aqui é porque possuem muitas qualidades, senão não aconteceria. Última. Boa noite, Dorival, Sidão Marinho da Litoral News. O Flamengo vai ter, nas próximas semanas, uma sequência de decisões. Tem o mata-mata da Libertadores contra o Tolima, tem a reta final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro e também a decisão contra o Atlético Mineiro. Nesse processo de evolução da sua equipe, você acredita que é possível brigar pelas 3 competições que o Flamengo disputa? Obrigado. Olha, eu te garanto muito trabalho, dedicação e tentar o resgate daquela equipe alegre e vibrante que nós sempre vimos. Aonde nós vamos chegar, alguma coisa nós vamos buscar, podem ter certeza disso. Agora, de que forma acontecerá? Resultados, eles não são previsíveis. Você não tem como mensurá-los. Você trabalha, se dedica com intensidade, com entrega, com determinação, com comprometimento, isso em todas as áreas do clube. E os resultados, às vezes, não são aquilo que você talvez mereça, por um motivo ou outro. Acabem acontecendo ou não acontecendo, né? Dedicação não vai faltar, entrega não vai faltar, podem ter certeza disso, que é o que nós estamos fazendo. E daqui a pouco, de repente, encontremos aí tudo aquilo que queiramos, mas não é fácil. Futebol, eu acabei de falar, o céu e o inferno tem só um palmo de distância e nós vamos fortes em todas as competições com esse trabalho que está sendo desenvolvido e com a força do nosso torcedor.